seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é terça-feira, o nosso Evangelho é de João, capítulo 8, versículos do 21 ao 30. Hoje nós ouvimos que a Palavra de Deus, a Palavra do Cristo, quando ele falava, estava sendo direcionado a um grupo muito específico de pessoas. Jesus estava falando aos fariseus, que, como nós bem sabemos, era aquele grupo de pessoas que viviam a fé judaica e tentavam levar muito a sério cada uma das leis que eram prescritas nos livros da Torá. E muitas vezes, mesmo tentando fazer isso, eles pensavam-se maiores e melhores do que as outras pessoas, pensavam-se mais santos, sentiam-se na condição de julgar as outras pessoas como pecadoras ou não, e dessa forma fazendo-se orgulhosos por conta da sua fé. Mas, apesar de tudo isso, não eram capazes de reconhecer a presença de Deus na vida e na ação de Jesus. Por isso que Jesus começou a dizer a eles que deveria partir e que eles iriam morrer nos seus pecados. Eles ficam confusos, não compreendem aquilo que Jesus estava querendo dizer e ficam até pensando que talvez Jesus iria se matar. Mas Jesus não estava falando nada a respeito de matar-se, de tirar a própria vida. Jesus estava falando de todo o seu processo de paixão, morte, de ressurreição, que seria tirado do meio deles, que partiria porque voltaria ao Pai, e se eles não acreditassem, então eles iriam morrer nos seus pecados. Jesus dizia, se vocês não acreditarem que eu sou, então vocês irão morrer nos seus pecados. Isso é muito interessante quando Jesus fala desse jeito. Se não acreditares que eu sou, porque essa expressão eu sou é aquela mesma expressão com a qual Deus se apresenta diante de Moisés. E é desta forma que Deus manda Moisés falar com o faraó, se o faraó o questionasse, era para dizer que eu sou foi quem o havia mandado. Então Jesus coloca aí essa identificação de si mesmo com o próprio Pai, porque ele vivia em unidade com o Pai. Por isso que nós falamos da unidade entre Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, na Trindade, que é uma unidade indissolúvel, que é uma unidade perfeita, apesar de serem três pessoas, mas para dizer exatamente o que o Cristo ele cumpria a mesma missão e a mesma tarefa que Deus, o Pai, havia dado a ele e pela qual ele estava presente em nosso mundo. E eles não eram capazes de acreditar, os fariseus não eram capazes de acreditar nisso, mas dizia o Evangelho que quando Jesus falava a respeito de tudo isso, muitas outras pessoas acreditaram. E é assim que nós somos chamados também a viver a nossa fé, a acreditar no Senhor, a saber que Ele é, de fato, o nosso Senhor, o nosso Deus, que veio trazer-nos a vida. Por isso, acreditemos naquele que é o Deus da nossa vida e que Ele derrame sobre nós as suas bênçãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.